Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando, e agora nós vamos falar sobre o equilíbrio químico e como ele se relaciona com a energia de Gibbs, tá? Na última aula nós falamos sobre a variação da energia de Gibbs em uma reação, e ela era o potencial químico do reagente B, né, dos produtos na verdade, menos o potencial químico dos reagentes, no caso aqui composto como A, né? E para essa reação aqui é A formando B, beleza? Então, eu posso escrever esse potencial químico para qualquer temperatura aí, ó, com essa expressão, onde vai ser o potencial químico de B no estado padrão, que é 25 graus Celsius e 1 bar, mais RT ln da pressão parcial de B. E o de A, então, eu só vou mudar a letrinha B pela letra A, mas a equação vai ser a mesma aí. Se eu isolar, então, os potenciais químicos, aqui, ó, vai ficar MB menos MA, que é o que está descrito aqui, ó. MB menos MA, eu posso chamar ele de ΔG padrão, né? A variação da energia de Gibbs no estado padrão. E essa variação da energia de Gibbs eu encontro tabelado, tá, gente? Qualquer livro de fisicoquímica, você vai ter uma tabela que vai ter essa energia de Gibbs tabelada aí, tá? O restante da equação, que são esses LNs aqui, ó, eu posso usar a propriedade de LN, né? Já que está um menos o outro, eu posso usar a propriedade, ó, o RT se repete nas duas partes, e aí fica LN de PB sobre PA. Então fica uma divisão das pressões parciais aí de produtos, né? Aqui é produtos, e aqui reagentes. Beleza? Essa divisão entre a pressão dos produtos sobre a pressão dos reagentes, eu chamo ela de Q. Tá? Então eu uso a letrinha Q. E essa letra Q aqui ela é usada para quando a reação não está no equilíbrio. Então eu vou usar Q quando ela não está no equilíbrio. Então vai ser a pressão parcial dos produtos, né? Se tiver mais de um produto aí, você vai considerar todos os produtos multiplicados, dividido pela pressão parcial dos reagentes. Se tiver mais de um reagente, você vai considerar todos os reagentes aí multiplicados, tá ok? Então no equilíbrio, em vez de colocar o Q, eu vou colocar a letrinha K, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, no equilíbrio, esse cara, o ΔG de reação, ele é igual a zero, tá? Então, no lugar desse cara aqui, eu vou colocar zero. Beleza? Então, zero é o ΔR de G padrão mais RT ln de K. Por que K? Porque está no equilíbrio, né? E quando está no equilíbrio, eu uso K no lugar de Q, tá? O que acontece? Esses ΔG aqui de reação, como é que você chega nele? Se você olhar na tabela lá, nas tabelinhas, deixa eu ver se tem a tabela aqui. Tem a tabela aqui mais para baixo. Aqui, ó. Se você olhar na tabela, você vai ter o ΔG de formação de cada um dos componentes da reação. Então vamos supor que você quer fazer uma reação aqui que vai envolver, por exemplo, o carbono e o CO2, né? Aí você vai pegar e vai fazer, por exemplo, se for essa reação aqui, ó, carbono mais O2 formando CO2. Você vai pegar a variação da energia de Gibbs de formação do CO2, né, que é produto, menos as energias de Gibbs desses dois caras aqui, ó. Então você vai ter que pegar a do carbono, por exemplo, é esse valor aqui, a do CO2 é esse valor aqui, você vai fazer essa subtração aí, com isso você consegue achar o valor da energia de Gibbs de reação. Então o que a equação ali está falando? Vamos voltar para lá. Que vai ser a soma das energias de Gibbs de formação vezes o coeficiente estequiométrico. Naquele exemplo lá que eu estava mostrando, o coeficiente estequiométrico de todos eles vale 1. Então não ia fazer tanta diferença, tá? Aqui de uma maneira um pouco mais aberta, mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Esse V aqui, ó, ele é o coeficiente estequiométrico. Só que quando você está falando de reagente, ele fica negativo, tá? Então nessa expressão aqui a gente tem que desconsiderar isso, porque o menos, né, de cada um dos reagentes já está exposto aqui na fórmula, tá? Se for considerar com esse somatório aqui, tem que lembrar que o coeficiente dos reagentes, né, aqui no caso é 1 e 1, eles vão se apresentar como negativo. Então aqui, para os reagentes, ia ficar
menos 1, tá ok? Então vamos ver numa situação real como é que a gente calcula esse Q ou K aí a depender, né? Lembrando que o K, ó, para uma reação qualquer, vai ser produtos dividido por reagentes, né? E aí como é que eu vou relacionar esses produtos? Eu vou multiplicar, né, cada uma das pressões parciais desses produtos, né? E a multiplicação, né, a soma, a gente faz um somatório, que é esse símbolo aqui. E quando multiplica, a gente faz um produtório, que é esse símbolo aqui, que é o π maiúsculo, tá? Esse produtório, em vez de utilizar com as pressões, nós vamos trabalhar agora com a atividade, para a gente poder trabalhar com uma situação real, tá? Por quê? Se eu trabalhar só com as pressões aqui, ó, aquela fuga da idealidade lá, que a gente viu na aula passada sobre atividade e fugacidade, vocês podem olhar o vídeo lá, ela vai acabar acontecendo e vai acabar causando alguns erros, né? Então, em vez de trabalhar com a pressão, a gente vai trabalhar com a atividade. E aí como é que fica? Vai ficar a multiplicação aqui da atividade do C elevado pelo coeficiente, que no caso é 4. Então uma reação como essa aqui, ó, os coeficientes aqui, ó, do reagente A vai ser menos 2, né? 2 é esse número aqui, e esse menos é porque ele é um reagente. Do B é menos 1, do C é mais 4 e do D é mais 3, respeitando os coeficientes aqui, ó. Tá? Do D é mais 3. Beleza? Então como é que esse Q fica? Fica a multiplicação entre a atividade de A elevado a o coeficiente dele, menos 2, vezes a atividade de B elevado ao coeficiente dele, que é menos 1. Atividade de C vezes elevado a 4 e a atividade de D elevado a 3. Como esses coeficientes aqui são negativos, ó, eu posso fazer o seguinte, eu posso jogar eles para o denominador. E aí esse Q, ele fica atividade de C elevado à quarta, vezes atividade de D elevado à terceira, atividade de A elevado ao quadrado e atividade de B elevado à primeira. Tá? E aí acontece o seguinte, ó, essa atividade, gente, ela vai ter o valor de 1 quando o seu reagente for sólido, tá? Porque ele não vai participar do processo quando o seu reagente for sólido, ou produto, né? O integrante da reação for sólido, e quando ele for um líquido puro, ou seja, quando ele se comportar como um solvente. Isso por quê? Na verdade, do solvente, porque a quantidade que vai acrescentar ou diminuir desse líquido puro em uma reação vai ser muito pequena, vai ser insignificante, tá? Então, se eu estiver falando disso no equilíbrio, né? Esse Q aqui é para quando não está no equilíbrio. Quando está no equilíbrio, eu vou usar, no lugar do Q, eu vou usar o K, tá? Mas a equação é a mesma, é o produtório de AJ elevado a VJ, né? De 1 até J, beleza? Então, esse K é o que a gente chama de constante de equilíbrio. Ele é calculado dessa mesma forma aqui, ó. Se eu tiver uma equação igual a essa aqui, do mesmo jeito que a gente calculou o Q, né, que deu nesse resultado aqui, a gente também ia calcular o K, tá? Aí o que acontece? É comum a gente substituir essa atividade aqui, ó, principalmente quando o coeficiente de atividade, que é esse gama, for muito próximo de 1, né, se ele tender a 1, a gente pode substituir essa atividade pela molaridade, né, que é a quantidade que você tem de um soluto em 1000 gramas de um solvente. A gente pode substituir pela molaridade, que é um tipo de concentração. E a gente acaba desprezando esse coeficiente de atividade aqui, tá? A molaridade é a concentração em mol por litro, né? 1 litro e 1 decímetro cúbico é a mesma coisa. Então é a concentração em mol por litro. E a gente sempre vai dividir, ó, essa molaridade aqui, que é esse B, por uma molaridade padrão. Para que a gente faz isso? Para poder eliminar as unidades. Então, esse B aqui, ó, ele vai ser mol por quilograma. E o de baixo é mol por quilograma também, então eles se cortam, eles se anulam. Tá? Ou então a gente substitui essa atividade, geralmente, pela pressão de J, né, parcial, pela pressão padrão. Né? Essa pressão padrão, de novo, é para cortar as unidades. Né? Se a pressão PJ é 1 bar, né? Bar com bar, eles se cortam, né? E aí, se houver alguma fuga da idealidade, essa fuga vai ser corrigida aqui pelo coeficiente de atividade, né? Que é esse gama aí, tá? Geralmente, né, nas situações mais tranquilas, esse gama vale 1 e a gente pode considerar que a atividade, a gente usa muito mais essa parte de pressão parcial aqui, ó, a gente pode considerar que a atividade é em termos das pressões parciais. Aí aqui tem uma questãozinha para a gente fazer a respeito disso. Ó. Calcule a constante de equilíbrio, né? Ele quer saber então o valor do K
Para a reação de síntese da amônia, a reação é essa daqui, ó. N2 mais 3H2 forma 2NH3. Beleza. E a temperatura está a 298 Kelvin. Obtém a relação entre K e as pressões parciais das espécies no equilíbrio quando a pressão total é suficientemente baixa para os gases serem tratados como perfeitos. Então, o gás é perfeito, você não precisa calcular então esse cara aqui, ó, se o gás é considerado como perfeito. E aqui está mostrando o método de cálculo. Ó. Calculamos a energia de Gibbs padrão da reação a partir da equação 6.11. Tá, essa equação eu vou mostrar para vocês aqui embaixo. E a convertemos no valor da constante de equilíbrio usando a equação 6.14. Tá, joia? Isso aqui está tudo expresso aqui embaixo. Então o que acontece? Ó? Vamos pular essa parte do método aqui. No equilíbrio eu sei que a variação da energia de Gibbs de reação vale zero, né? Eu tinha essa equação aqui que eu acabei de deduzi-la com vocês ali na parte de cima desse texto. Então eu sei que zero é igual a energia de Gibbs padrão de reação mais RT ln de K. Então, se eu pegar esse RT ln de K e passar para o lado de lá da equação, ele vai ficar negativo, né? Então, essa energia padrão aqui, que pode ser encontrada na tabela, ela passa a ser menos RT ln de K. E como é que eu calculo essa energia de reação aqui na tabela? Eu vou pegar de indivíduo por indivíduo e fazer a soma, né? Vou colocar produtos menos reagentes, né? Que é esse somatório aqui, onde VJ é o coeficiente estequiométrico, mas a gente tem que considerar os reagentes como negativos, né? Então, esse somatório aqui vai ter uma parte que é negativa, que é a parte dos reagentes. Seguinte, se eu olhar na tabela lá, qual que é a reação? A reação é essa aqui. Esse componente NH3, que é a amônia, ele vai ter um valor para ele. Agora, o H2 e o N2, eles vão ter um valor de zero, né? O valor da entalpia de formação deles, da energia de Gibbs de formação deles é zero. Porque para eu calcular esse de reação aqui, ó, eu vou pegar os dados da energia de Gibbs de formação. Beleza? A energia que foi... essa energia de Gibbs de formação ela pode ser calculada, né, usando isso aqui, ó, a entalpia de formação menos T vezes a entropia de formação. E a entropia de formação e a entalpia estão tabelados, tá? E já que eles são substâncias simples, né, e são os mais gerais possível, isso é uma parte lá da entalpia de formação que vocês viram em Química Inorgânica e em Físico-Química 1, a entalpia de formação para substância simples, a entropia, vale zero. Então o N2, o ΔG de formação do N2 e do H2 vão ter valor de zero, nesse caso aqui em específico. Então se eu fosse fazer aqui, ó, produtos menos reagente, né, produto menos reagente, já que o reagente vale zero, eu vou ficar só com o produto. Então vai ser 2 vezes a entalpia de formação do NH3. A entalpia de formação do NH3 vale menos 16,5, olhando na tabelinha lá, tá? Então essa entalpia de reação vai ser 2 vezes esse valor, né? Então beleza, a equação é essa daqui. Se eu quero saber o valor de K, eu tenho que isolar esse ln aqui primeiro, depois passar o exponencial, né? Então, para isolar esse ln, esse menos RT aqui, ó, vai passar para lá dividindo. Que é o que está acontecendo aqui, ó. ln de K, né? Aqui tem um... Acho que aqui vai ter um menos. Deixa eu ver aqui. Vai ter um menos ali. Vai ser menos ΔG sobre RT. Aí aqui tem o menos aqui, né? 2 vezes menos 16, aí esse menos multiplica com esse menos e acaba dando positivo. Então essa continha aqui, ó, depois que a gente passar o exponencial nela, para poder tirar esse ln, então o K vai ficar 6,1 vezes 10 a menos 5. E a gente sabe que esse valor ele é igual à divisão entre as atividades. Então com isso eu consigo saber qual que é a atividade do NH3 nesse caso, e até saber qual que é a pressão parcial ou a concentração do NH3 numa situação de equilíbrio. Então isso é importantíssimo para um processo reacional. Imagine que você está estudando uma reação e você quer saber qual que é a concentração no equilíbrio de um determinado componente da reação. Com esse K aqui, ó, e algum algebrismo, você consegue saber qual que é a concentração
tá? Aqui tem a tabelinha mostrando aí os valores de alguns deles, né? Aqui tem, ó, a entalpia de formação, tem o ΔG, né? Alguns valores termodinâmicos aí para a gente poder utilizar. E aí percebam que quando o cara é simples, ó, por exemplo, ó, o Be aqui, o berílio, né? Se ele é sólido, né? Ele vai estar na situação mais simples dele, a entalpia de formação vale 0 e a energia de Gibbs de formação também valerá 0, que é aquilo que a gente estava falando lá antes, tá? Então, ó, aqui eu estou mostrando para vocês que esse ΔG aqui de reação ele pode ser calculado com essa equação que eu já tinha mostrado lá em cima, né? E aí o K, ele pode ser exponencial de... Se eu passar o exponencial em tudo aqui, né? Esse exponencial vai ser cortado com Ln. Aí aqui eu vou ter um exponencial disso, né? E esse ΔG aqui, ele é a variação da entalpia menos T, variação da entropia. Então eu posso dividir essa equação aqui, ó, da seguinte forma. Eu posso colocar menos ΔRH sobre RT menos T ΔS sobre RT. Aí esses T's aqui vão se cortar, né? E aí eu posso passar o exponencial nisso aqui, que aí eu chego nessa equação aqui de baixo, tá? E o que acontece? Analisando essa equação, eu consigo saber, por exemplo, qual que vai ser o comportamento do K a depender do ΔH. Por exemplo, se o ΔH for maior do que 0, né? Esse valor aqui, se ele for positivo, então o que vai acontecer? Sendo ele indo, esse valor aqui sendo positivo, ele acaba diminuindo o valor de K, certo? Então, e se o K é pequeno, quem que é K? K é uma relação entre atividades dos produtos sobre atividade dos reagentes. Ó, se essa divisão aqui, ó, se fosse, por exemplo, vamos supor que a atividade dos produtos fosse igual a 1 e a atividade dos reagentes fosse igual a 10. Então daria 0,1. Então significa que se você diminuir o valor de K, é porque a quantidade de reagente, a atividade dos reagentes, está maior do que a atividade dos produtos, né? Então, se você diminuir o valor de K, você vai estar aumentando, né? Favorecendo, na verdade, os reagentes, não os produtos, não. Os reagentes. Então, uma reação que é endo, ela tende a ter um K baixo, né? E aí tende a favorecer os reagentes aí, tá?